Exercício 32, um exercício de derivação logarítmica. Então, antes de calcular a derivada de y, eu calculo o logaritmo de y e depois calculo a derivada do logaritmo de y. Então, me aproveitando das propriedades do logaritmo, então podemos escrever o logaritmo do x seno de x comum. Seno de x vezes o logaritmo de x. Então, agora derivando ambos os lados, a derivada do logaritmo fica y' sobre y. E isso deve ser igual, então, à derivada do produto seno de x vezes logaritmo de x. Então, vamos usar aqui a regra do produto, tem a primeira função vezes a derivada da segunda função, que é o logaritmo, mais o logaritmo vezes a derivada do seno de x, que é a primeira função. O logaritmo tem como derivada 1 sobre x, e a derivada do seno de x é cosseno de x. Então, y' sobre y é x, é seno de x sobre x, mais logaritmo de x vezes o cosseno de x. Logo, multiplicando por y e escrevendo y' de x é y vezes seno de x sobre x mais ln de x vezes o cosseno de x. Mas lembrando que essa é a nossa função y, essa é x elevado a seno de x. Então, eu posso escrever então a expressão final da derivada como sendo x vezes seno de x vezes seno de x sobre x mais logaritmo de x vezes o cosseno de x. Exercício 34, então vamos calcular a derivada de y através da técnica de derivação logarítmica. Então, primeiro calculamos o logaritmo de y. Então, usando propriedades dos logaritmos, então eu tenho aqui o logaritmo de x vezes o logaritmo de x2 mais 3. Então, agora posso derivar ambos os lados, a derivada do logaritmo é y' sobre y, enquanto que aqui eu tenho a derivada de um produto, o logaritmo de x vezes o logaritmo de x2 mais 3. Usando então a fórmula da derivada do produto, então eu tenho a primeira função que é o logaritmo de x vezes a derivada da segunda função, derivada do logaritmo de x2 mais 3, isso é 1 sobre x2 mais 3 vezes a derivada de x2 mais 3. Mais a segunda função, que é o logaritmo de x2 mais 3, vezes a derivada da primeira função, que é o logaritmo, então a derivada disso é 1 sobre x. Essa derivada aqui, de x2 mais 3, essa é simplesmente 2x. Então eu posso escrever isso como y' sobre y é 2x ln x sobre x² mais 3 mais o logaritmo de x² mais 3 sobre x. Isso não é a nossa derivada ainda. A derivada de y é a função y vezes todo esse termo aqui. É a função y é x² mais 3 elevado ao logaritmo de x. E isso então deve multiplicar todo o termo aí de cima. 2x ln x
sobre x² mais 3 mais logaritmo de x² mais 3 sobre x. O exercício 36 pede para explicar por que não podemos calcular a derivada da função x elevado a x com essa fórmula aqui, né? Com a fórmula da derivada da função exponencial de base b. Se eu tentasse usar essa fórmula aqui da derivada da função exponencial de base b para a função x na x, eu usaria aqui, isso aqui seria x na x vezes o logaritmo de x, né? Mas isso aqui está errado. Por que está errado? Porque essa fórmula aqui, ela presume que o b seja uma constante positiva, uma constante, e não x, não uma variável. Então eu não tenho direito de usar essa forma quando a base é variável. Então, para calcular realmente a derivada da função x na x, então eu vou fazer isso no item B, eu preciso então de usar a técnica da derivação logarítmica. Então eu vou fazer y igual a x elevado a x, portanto o logaritmo de y é o logaritmo de x elevado a x, usando propriedades do logaritmo. Escrevo isso como x vezes o logaritmo de x e derivando então ambos os lados, derivada do logaritmo é y' sobre y, enquanto que do lado direito eu tenho a derivada de um produto, derivada de x, ln de x, então isso é x derivada do logaritmo de x mais o logaritmo de x vezes a derivada de x. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, enquanto que a derivada de x é 1. Então, y' sobre y é igual a x vezes 1 sobre x, mais ln de x vezes 1, então eu não preciso escrever. Esse não é, eu posso cancelar, né? Evidentemente, aqui x com x. Aqui eu tenho x, posso cancelar x com x, restando então 1 mais ln de x. Portanto, y' de x é igual a y de x vezes 1 mais ln de x. Mas y de x é a nossa função, né? Nossa função é x elevado a x. Portanto, a derivada de y, que é a derivada então, da nossa função x elevado a x, é x elevado a x vezes 1 mais logaritmo de x. Veja que não é o resultado proposto ali do item A. O resultado é esse do item A, com a fórmula da derivação da função exponencial, com o resultado errado, né? Aqui a derivada calculada corretamente com a técnica da derivação logarítmica. Exercício 38, temos que calcular a derivada de y, que é um produto, né, de duas funções, então vou usar a regra do produto. Então a primeira função é o polinômio, né, vezes a derivada da exponencial mais a função exponencial vezes a derivada do polinômio. A derivada da exponencial, e na 2x, é ela própria, vezes a derivada de 2x. Isso, então, é 2e na 2x. Enquanto que a derivada do polinômio é 4x menos 2. Então, eu tenho que... Isso eu ainda posso colocar em evidência o 2, né? Escrever 2 como evidência vezes 2x menos 1. Então, a derivada de y é 2 vezes e na 2x vezes 2x2 menos 2x mais 1
mais 2e na 2x vezes 2x menos 1. Então a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar em evidência 2e na 2x. Então restando dentro do parênteses 2x2 menos 2x mais 1 mais 2x menos 1. Então aqui eu posso cancelar menos 2x com 2x e 1 menos 1, restando apenas 2x2, então a resposta final fica 2 vezes 2, 4, x quadrado e na 2x. Então no exercício 40 temos que calcular a derivada de y, que então é um produto de duas funções, então vamos usar aí a regra do produto, a primeira função, x3 mais a raiz cúbica de x vezes a derivada da segunda função, que é a exponencial 5 na x, mais 5 na x vezes a derivada de x3 mais a raiz cúbica de x. Essa raiz cúbica de x já vou escrever como x na 1/3, que vai ficar mais fácil de calcular a derivada. Então agora, a derivada de 5 na x, da função exponencial, é ela mesma, vezes o logaritmo da base, né, logaritmo de 5. Enquanto que aqui, a derivada aqui de potências, 3x2, a derivada de x3, mais a derivada de x na 1/3, é 1/3, x na 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Então, dy dx é 5x logaritmo de x vezes x ao cubo mais raiz cúbica de x mais 5 na x vezes 3x2 mais 1 sobre 3x na 2/3, que é a mesma coisa então que raiz cúbica de x ao quadrado. Exercício 42, então temos a derivada de y, que é uma função exponencial. Então a derivada da exponencial é ela própria, ou seja, 2 elevado a cosseno de x mais logaritmo de x, vezes o logaritmo da base, no caso é a base não sendo o número e, então tem que multiplicar pelo logaritmo natural da base, no caso a base 2 ln de 2, vezes, pela regra da cadeia, a derivada então do expoente, do argumento da função exponencial, que no caso aqui é cosseno de x mais ln de x. Então a derivada do cosseno é o menos seno e a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então assim nós podemos escrever a derivada de y como sendo 2 elevado ao cosseno mais logaritmo x vezes o logaritmo de 2 vezes 1 sobre x menos seno de x. Exercício 44, a derivada de y, derivada de um arco cosseno. Então, derivada do arco cosseno menos 1 sobre raiz de 1 menos o argumento ao quadrado, né? O argumento do arco cosseno agora aqui, no caso, é x mais 1 sobre 2. E devo multiplicar, então, pela derivada do argumento, pela regra aí da cadeia, né? Então, a derivada aqui, essa derivada aqui de x mais 1 sobre 2, isso é fácil, isso é 1 meio mais 0, ou seja, 1 meio. Então, não tem mais derivadas para calcular, é só reescrever essa, tentar simplificar se possível. Então, menos 1 sobre 2 raiz de 1 menos aqui x mais 1 ao quadrado é x2 mais 2x mais 1
E isso fica dividido por 4. Então eu posso reescrever isso como sendo menos 1 sobre 2 raiz de 4 menos x2 menos 2x menos 1 sobre a raiz de 4, que é 2. Então, simplificando aqui o 2, isso fica então menos 1 sobre raiz de 3 menos x2 menos 2x. Exercício 46, a derivada de y é a derivada de um arco cosseno. Então, isso é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento do arco cosseno ao quadrado vezes a derivada do argumento do arco cosseno. No nosso caso, o argumento do arco cosseno é o cosseno de x. Então, aqui temos a derivada do cosseno de x, que é simplesmente menos o seno de x, enquanto que aqui, esse termo aqui, usualmente escrevemos assim, né? 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa também que o seno ao quadrado de x. Então, podemos escrever a nossa derivada dy dx como menos esse sinal de menos vezes esse aqui, dá mais. Então, é simplesmente seno de x sobre a raiz quadrada do seno ao quadrado de x. Isso é raiz quadrada do seno ao quadrado de x, então esse é o módulo do seno de x. Então, S dy dx é seno de x sobre o módulo de seno de x. Ou seja, essa função será igual a 1 quando o seno de x for positivo, igual a menos 1 quando o seno de x for negativo. Então, se o seno de x for... Sempre que o seno de x é positivo, essa função será 1. Quando o seno de x for negativo, essa função será menos 1. Exercício 48, vamos à derivada de y, é a derivada do arco secante. Então, isso é 1 sobre o módulo do argumento, que é x na quinta, vezes a raiz quadrada do argumento ao quadrado, x na quinta ao quadrado, menos 1. Tudo isso, então, deve ser multiplicado pela derivada do argumento do arco secante, que é x na quinta. Essa derivada de x na quinta, essa é 5x na quarta. E aqui, x na quinta ao quadrado, x na décima. O módulo de x na quinta é a mesma coisa, então, que módulo de x elevado à quinta potência. Então, derivada de y é 5x na quarta sobre módulo de x na quinta potência vezes a raiz de x na décima menos 1. Exercício 50, temos que calcular a derivada de y igual a 1 sobre o arco tangente de x. Eu vou escrever essa expressão como arco tangente de x elevado a menos 1, fica mais simples para o cálculo da derivada. Então, dy dx é a derivada da potência menos 1, então que é menos 1 vezes a base na potência menos 1, que é menos 2. A base, no caso, é o arco tangente de x, e isso deve ser multiplicado, então, por causa da regra da cadeia, pela derivada da base, a derivada do arco tangente de x. Então, derivada de y fica menos 1 sobre arco tangente de x elevado ao quadrado,
vezes a derivada do arco tangente de x, que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Questão 52, a derivada de y é a derivada de um logaritmo, então é 1 sobre o argumento do logaritmo, então, que é o arco cosseno de x no nosso caso. Por causa da regra da cadeia, então devemos multiplicar pela derivada do argumento do logaritmo, então a derivada do arco cosseno. Então dy dx, a derivada do arco cosseno, isso é direto da fórmula, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x2. Então aqui eu posso escrever a minha derivada de dy dx como sendo menos 1 sobre a raiz de 1 menos x2 vezes o arco cosseno de x. Exercício 54, a derivada de y, tenho que usar aí a regra do produto, né? Porque eu tenho aqui um produto de duas funções. A primeira é x², a segunda é a terceira potência ali daquele arco seno. Então eu tenho que calcular esta derivada mais o arco seno ao cubo vezes a derivada de x². Então a derivada de x², essa é bem simples, essa é 2x. Enquanto que a derivada do arco seno ao cubo, essa é uma potência, potência de expoente 3, então é 3 vezes o arco seno de x ao quadrado vezes a derivada do arco seno. Mas a derivada do arco seno, então aqui eu tenho 3 arco seno de x ao quadrado, a derivada do arco seno é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então podemos escrever que a nossa derivada dy dx é 3x2 vezes arco seno de x ao quadrado sobre a raiz de 1 menos x2 mais 2x vezes o arco seno de x ao cubo. A derivada de y, nesse exercício 56, então a derivada de um arco cossecante. A derivada do arco cossecante é menos 1 sobre o módulo do argumento, no caso é o nx, vezes a raiz do argumento ao quadrado menos 1. Então, pela regra da cadeia, devo multiplicar ainda pela derivada do argumento do arco cossecante, que é nx. Essa derivada de nx é ela própria, né? Essa função nx ao quadrado eu posso escrever como ena 2x. E o módulo de nx é simplesmente nx, porque nx é sempre positivo, né? Então o módulo de uma coisa positiva é sempre ela própria. Então temos menos nx sobre nx vezes a raiz de ena 2x menos 1. Então eu posso simplificar aqui nx com nx. Então para escrever então que nossa derivada é simplesmente menos 1 sobre a raiz de ena 2x menos 1. No exercício 58 temos a derivada de uma raiz quadrada. Então é 1 sobre 2 raiz quadrada. O argumento da raiz quadrada é o arco cotangente de x. Aqui está faltando um x. Ainda temos que multiplicar então pela derivada do argumento da raiz quadrada, que é o arco cotangente de x. Então a derivada de y, a derivada do arco cotangente, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então essa derivada vai ficar como sendo menos 1 sobre
duas vezes 1 mais x quadrado vezes a raiz quadrada do arco cotangente de x. Questão 60, de verdadeiro ou falso. A afirmação é: se y igual a f de x for uma função tal que dy dx, sua derivada, então, é uma função racional, então ele conclui que f de x também é uma função racional. Isso aqui é falso. Por exemplo, temos aqui a nossa função y igual a f de x, arco tangente de x, que não é uma função racional, não é função racional, não é um quociente de polinômios, mas a sua derivada dy dx é 1 sobre 1 mais x quadrado, é uma função racional. Então a afirmação é falsa. Questão 62, de verdadeiro ou falso. Podemos concluir pelas derivadas de arco-seno e arco-cosseno que a função arco-seno de x mais arco-cosseno de x é uma função constante. Ora, a derivada do arco-seno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x2, enquanto que a derivada do arco-cosseno de x é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x2. Então, se eu somar esses dois termos, obviamente eu tenho zero. Então, a soma das derivadas, né, do arco-seno mais a derivada do arco-cosseno, isso deve dar zero. A soma das derivadas é a derivada da soma. Então, eu tenho que a função arco-seno mais arco-cosseno possui derivada nula em todos os seus pontos, ou seja, ela tem que ser uma constante, uma função que tem derivada zero em todos os pontos deve ser uma função constante. C. Para achar o valor de C, basta eu escolher um ponto qualquer, por exemplo, zero, né? Por exemplo, podia ser 1, meio, qualquer valor. Então, por exemplo, vou fazer x igual a zero, aí eu tenho que o arco seno de zero mais o arco cosseno de zero deve dar C. O arco cujo seno é 0 radianos, esse é o zero. Enquanto que o arco cujo cosseno é 0 radianos, isso é π sobre 2. Isso deve dar C. Logo, C é igual a π sobre 2, e eu posso concluir que o arco seno de x mais o arco cosseno de x é uma constante, é π sobre 2. Então, no exercício 78, devemos encontrar o valor desse limite, interpretando essa expressão como uma derivada de uma função apropriada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar a variável do limite, não vou fazer nada, só vou trocar x por h. Fica nh ao quadrado menos 1 sobre h. Não fiz absolutamente nada, só troquei a letra. Então, agora, se eu observar o seguinte, vamos considerar aqui a função f de x igual a f de x igual a e na x quadrado. O que seria f de 0 mais h? Isso seria f de h, que é simplesmente e na h ao quadrado, que é o termo que está ali. Que seria o termo f de 0. F de 0, como f é e na x quadrado, isso aqui é e na 0 quadrado, que é 1, que é exatamente o que está aqui. Então, se eu escrever isso aqui, então, como sendo o limite, quando h tende a 0, de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, agora isso aqui
Isso eu tenho que reconhecer que isso é a derivada da função f no ponto zero, ou seja, o meu limite que eu queria calcular é a derivada dessa função aqui no ponto zero. A derivada dela é a derivada de uma exponencial, isso é ela própria, vezes a derivada do expoente, a derivada vezes a derivada do expoente, que é x ao quadrado, né? Essa derivada é 2x, então f' de x é 2x e na x quadrado. O que eu quero mesmo, então, é f' de zero, ou seja, f' de zero é 2 vezes 0 vezes e na zero ao quadrado, que é zero. Portanto, o limite de e na x2 menos 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite é zero. Na questão 80, devemos encontrar esse limite, quando h tende a zero, do arco tangente de 1 mais h menos π sobre 4 sobre h. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Mas nós devemos encontrar ele de forma indireta. Devemos igualar esse limite a uma derivada de uma função apropriada num certo ponto. Aqui fica claro qual é a função que deve ser escolhida, né? F de x igual ao arco tangente de x. Assim, f de 1 mais h é o arco tangente de 1 mais h. F de 1 é o arco tangente de 1, é o ângulo cuja tangente é 1. Isso é π sobre 4. Então, esse limite aqui, ele pode ser escrito assim, né? Ele é igual ao limite, quando h tende a zero, ao invés de arco tangente de 1 mais h, eu vou escrever f de 1 mais h. Ao invés de π sobre 4, eu escrevo f de 1. E aqui sobre h, isso aqui é claro, essa é a derivada da função f no ponto 1. Então, a minha função f de x é o arco tangente de x, cuja derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A derivada no ponto 1 é 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, isso é 1 meio. Conclusão, o limite quando h tende a zero do arco tangente de 1 mais h menos π sobre 4 sobre h, esse limite é 1 meio. Questão 82, devemos calcular esse limite de forma indireta, né? Expressá-lo como uma derivada de alguma função conhecida. Então, primeiramente, eu vou escrever aquela constante ali, π, como sendo 3 vezes π sobre 3. Agora eu posso remover o 3 lá para fora do limite. Então, a constante 3 coloco em evidência e vai lá para fora. Eu fico com o limite quando w tende a 2 do arco secante de w menos π sobre 3 sobre w menos 2. Então, agora se eu chamar de f de w a minha função, ou arco secante de w, então f de 2 é o arco secante de 2, é o ângulo cujo secante é 2, né? Esse ângulo é π sobre 3, né? Pois aqui o cosseno de π sobre 3 é 1 meio, logo a secante implica que a secante, que é 1 sobre o cosseno, isso é 2. Então, o arco secante de 2 é π sobre 3.
Então aquele limite aqui, esse limite aí, ele pode ser escrito assim como 3 vezes o limite quando W tende a 2 de f de W menos f de 2 sobre W menos 2, ou se quiserem pode trocar a letra, né, botar x menos f de 2 sobre x menos 2, aí que sim você tem que reconhecer isso aqui como a derivada da função f no ponto 2. Portanto, o meu limite lá é igual a 3 vezes a derivada da função f no ponto 2. A função f é arco secante, né? É o arco secante de x. Então, a derivada dela é 1 sobre módulo de x vezes a raiz de x2 menos 1. Então, no meu caso, eu quero ponto 2. Então, 1 sobre módulo de 2, raiz de 2 quadrado menos 1. Então, f' de 2, 1 sobre 2, raiz de 3. Consequentemente, o limite de 3 arco secante de W menos π sobre W menos 2, quando W tende a 2, esse limite é 3 vezes, ele é 3 vezes a derivada no ponto 2, está aqui a derivada no ponto 2, então é 3 vezes 1 sobre 2 raiz de 3